Rousseau e o contrato social, é que nós vamos começar com uma pequena canja, né? Vamos colocar assim. Nós vamos começar relembrando aí um sucesso do rock Brasil, há pouco mais de 30 anos, e eu deixo uma pergunta no ar, justamente, né, para que vocês possam. Deixa eu ver se eu consigo controlar esse áudio aqui. Isso. Vamos ver se agora eu consigo controlar esse áudio. Então, eu deixo uma pergunta já de início para todos vocês, para quem souber me responder. Qual a relação, né, do filósofo suíço, né, Jean-Jacques Rousseau, da nossa aula de hoje, com o Renato Russo do Legião Urbana? Então, só para a gente começar essa aula aí com uma pequena canja, apenas uns 2 minutinhos aí de uma canção muito conhecida. Ok, espero que tenham gostado, espero que vocês gostem, né? Não, é Legião Urbana, né? Renato Russo, para quem está entrando agora. A citação aí muito apropriada para esse momento confuso da nossa sociedade, do nosso país e principalmente, né? O Capital Inicial também toca essa música, mas a música é composição do Renato Russo quando estava ainda antes de formar o Legião Urbana. Bom, eu fiz a pergunta, né? Não sei se vocês sabem, até porque também boa parte de vocês são muito jovens, não são aí da geração do Renato Russo, mas a relação do Renato Russo com o Rousseau está justamente nesse nome artístico, né? Renato Russo. Ele escolheu o russo, né? Numa homenagem ao filósofo Jean-Jacques Rousseau. E vocês vão saber hoje por que Renato Russo faz essa homenagem, dando aí esse nome artístico, né? E fazendo essa referência. Espero que vocês gostem, porque as ideias de Rousseau são a base daquilo que nós chamamos do Estado moderno, são a base para a retomada do Estado democrático de direito. As ideias de Rousseau são a base para, principalmente, a Revolução Francesa, né? As ideias de Rousseau são tudo aquilo que nós entendemos por modernidade, por sociedade civil, e nós hoje vamos completar, assim, a nossa aula sobre os contratualistas, fechando hoje com o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau. Bom, só para retomar, para a guisa de fazermos aí o contraponto, nós vimos, né, vamos relembrar rapidamente, Hobbes, na sua ideia de contrato social, os homens no estado de natureza, numa guerra de todos contra todos, os homens são egoístas e, por desespero ante esse estado de guerra de todos contra todos, eles fazem o pacto social e transferem todos os seus direitos para o soberano protegê-los. Um pouco mais adiante,
vimos a concepção liberal de John Locke, em que, no estado de natureza, os homens fazem uso da razão, os homens estão livres e são portadores de 3 direitos: a vida, a liberdade e o mais fundamental na teoria liberal, o direito à propriedade. Então, na acepção de Locke, eles fazem um pacto, um contrato social e não cedem direitos. Pelo contrário, a soma desses direitos dá corpo, outorga para que um terceiro, o soberano representante desses direitos, tenha o dever de proteger os direitos desses cidadãos, né? Uma concepção mais liberal, um avanço em relação a Thomas Hobbes. Bom, partindo da ideia de que o Rousseau ele está, né, nascido em 1712, né, e vai escrever o seu livro ali por volta de 1757, né, do contrato social, né, entendendo que aí temos aí mais de 100 anos, se formos pensar assim, de Tom Hobbes, e 50 anos depois do próprio John Locke, não é de se espantar que nós temos uma evolução. E a evolução é justamente a que Rousseau ele faz um contraponto, ele critica, ele faz uma observação contra os outros 2 antecessores, né? A ideia de contrato social para Rousseau, ela é diferenciada, né? Então, vamos analisar aqui, né? Nesse livro, Rousseau vai analisar, né, na sua concepção de contrato social, e ele vai chegar a uma conclusão, né? Passando pela ideia de estado de natureza, ele vai divergir tanto de Locke quanto de Hobbes, né? Ele vai trazer aquela teoria do chamado o bom selvagem. No estado de natureza, né, Rousseau tem uma frase muito famosa de que o ser humano ele nasce livre e a sociedade é que vai corromper esse homem. E essa ideia de corrupção está justamente delimitada no momento, a partir do momento em que o ser humano ele delimita uma propriedade, ele coloca cerca numa propriedade, ele diz, olha, essa propriedade é minha. Então, há uma concepção aqui de que os homens, no estado de natureza, são livres, mas, com o passar do tempo, os homens foram perdendo essa condição de liberdade. E essa condição de liberdade ela foi perdida justamente por causa do problema da propriedade. Então, nós começamos a aula já dizendo que Rousseau ele é totalmente radical, ele é contra a ideia liberal da propriedade como resultado do trabalho. Na verdade, ele vê a propriedade como um problema, na medida em que os homens nascem livres, né? E eles vão se submeter a uma série de dominações. E essas dominações, obviamente, todas elas fundamentadas no problema da propriedade. Então, se Rousseau coloca que o homem nasce livre, né, esse homem, né, ele acaba se tornando, né, a ideia de Rousseau é justamente essa, ele quer fazer um contraponto para Hobbes, ele quer fazer um contraponto para Locke, e ele tem uma convicção de que em toda parte, apesar do ser humano ter nascido livre, ele acaba tornando-se objeto de dominação, objeto de escravidão. E aí a ideia de Rousseau é de que os contratos anteriores, todas as formas de dominação, seja monarquia, ou mesmo um poder soberano representativo burguês, ou mesmo a ditadura, porque ele faz, né, no seu livro todas essas observações. Ele vai perceber que as instituições, em toda parte da história, falharam em assegurar aos homens os seus direitos com os quais ele nasceu. Então, essa é uma primeira crítica de Rousseau. Todas as instituições falharam.
todas as formas de governos falharam. Então, a ideia dele é que é necessário, né, refundar a sociedade, ou seja, ele é também um contratualista. É necessário que, se há a concepção de que o homem não está tendo seus direitos atendidos, o homem não goza de liberdade, o homem não tem direito às condições mínimas de sobrevivência e de subsistência. Então, é necessário que esse pacto seja refundado, de que seja feito esse contrato social. E nós temos, a partir daí, dessa concepção de Rousseau, não apenas essa ideia de refundação da sociedade, mas a ideia de que essa sociedade precisa ser refundada de modo que os direitos desse homem sejam preservados e não apenas os direitos burgueses de propriedade. Porque, fazendo uma crítica a Locke, né, e nós podemos pegar a partir mesmo de nós que estamos nessa aula, quantos de nós temos propriedades? Né? Então, eu faço essa pergunta para você que está aí me assistindo. Você tem propriedade? Talvez alguns de nós tenhamos um lote, uma pequena casa em nosso nome, alguns de nós tenhamos um apartamento, e provavelmente, talvez você está pagando pelo seu apartamento, o que nos leva a dizer que esse direito de propriedade, ele precisa ser repensado, né? Quem tem propriedades? Então, se você for fazer uma pesquisa, né, justamente em tempos em que nós temos aí 90 milhões de pessoas procurando a Caixa Econômica Federal para receber R$ 600 para sobreviver, ou seja, nós temos quase 50% da população brasileira que depende de um auxílio governamental que não chega a US$ 150. Né? Então, quantas pessoas têm propriedade? E aí nós vemos aí nessa projeção, né, uma das frases muito fortes de Rousseau: ninguém é forte o bastante para ser o mais forte sempre. Né? Exercício do poder. A não ser que transforme a sua força em direito e a obediência em dever. Então, nós temos em Rousseau justamente um aporte crítico ao exercício do poder, ao exercício do direito e justamente ao exercício do poder quando ele não é, obviamente, um poder representativo. Então, aí tem uma crítica severa, obviamente, à monarquia, que era o poder exercido não em função do direito dos cidadãos, uma crítica também ao Estado burguês, que muitas das vezes ele está cooptado por minorias poderosas, e aí os cidadãos, as pessoas não são representadas, né? E justamente a partir daí. Então, a ideia de Rousseau é que, fazendo um contraponto contra Locke, o ser humano ele não pode renunciar à liberdade, porque a liberdade é um direito natural do ser humano. Né? E se, quando alguém se torna escravo, perde os seus bens, ele perde a liberdade, mas ele não pode renunciar, né, à sua condição de liberdade. Né? Ele não pode aceitar essa condição. Então, é um outro ponto. Né? Então, quando alguém cede direitos para um governante, ele não deixa de ser povo. Então, aí, numa observação contrária a Hobbes. Né? Então, o estado de natureza de Rousseau, há um estado em que o ser humano ele é bom por natureza, ou seja, não há um estado de guerra. Se há guerra, é por causa da propriedade. O estado de natureza de Rousseau é um estado em que o ser humano tem liberdade, só que, para que fazer com que essas liberdades continuem preservadas, é preciso remontar a uma convenção. É preciso criar uma sociedade e não a um poder. Percebam, né, que está nascendo aqui nas ideias de Rousseau um germe muito interessante da ideia de um Estado democrático de direito ou, se melhor preferirmos, a ideia de uma sociedade civil.
aquela em que o cidadão ele cria o pacto, mas ele não abre mão dos seus direitos. Ele dá surgimento a uma instituição, mas essa instituição precisa representá-lo, né? Então, essa convenção dá origem, na acepção de Rousseau, o contrato social de Rousseau, é fazer dar origem à sociedade civil, é fazer dar origem a uma sociedade de direitos, porque é o conjunto dos cidadãos, o conjunto dos entes que compõem essa sociedade e que são essa expressão do seu direito. E não, obviamente, né, o pacto social deve dar lugar a um poder, deve dar lugar a um governo, né? É muito curioso porque quando nós analisamos as ideias de Rousseau, né, nós estamos analisando a formação de uma vontade soberana, né? Ele vai criar o conceito de vontade geral. O que é muito curioso e muito diferente de que muito político hoje o utiliza atualmente, porque não é a ideia de uma representatividade, é a ideia de que cria-se uma sociedade, cria-se um governante, mas esse governante ele é representante do povo que criou esse novo Estado, esse novo pacto social. Esse representante, né, esse chamado soberano, né, Rousseau não usa a expressão rei, obviamente ele é totalmente contrário, ele também não usa a expressão de um representante da sociedade, né, ou aquele que vai fazer valer os direitos, porque, na verdade, esse soberano ele não pode violar o contrato social, que foi o contrato dos cidadãos que deram origem à sociedade. Ele também não pode alienar essa nova condição, né? Então, aqui está a ideia de um soberano que, na verdade, ele trabalha para representar a sociedade civil e ele deve buscar satisfazer aquilo que Rousseau chama de a vontade geral. E essa vontade geral, ela não se confunde com a vontade do soberano. Isso é muito curioso, né? Para a gente entender, muitas das vezes, né? E até os governantes, sejam de direita, sejam de esquerda aqui no Brasil, muitas das vezes eles arvoram para si o direito. Eu fui eleito pelo voto. Na verdade, o voto é o mecanismo constitucional de fazer representar a sociedade. Mas, como soberano, ele deveria, né, dentro das ideias de Rousseau, continuar se reportando à sociedade e ouvir a voz dos cidadãos, né? Então, o soberano, como nós estamos vendo aqui, ele não pode ter uma opinião que é contrária à sociedade. Mas o indivíduo, aquele que fez o contrato social, ele pode ter uma opinião divergente do seu soberano, né? Então, uma das frases célebres de Rousseau é essa: aquele que recusar obedecer à vontade geral, né, será constrangido por todo um corpo, né, e que não significa senão que o forçarão a ser livre. Então, a ideia de Rousseau é uma ideia extremamente moderna para a época, né, porque era uma ideia que contrastava com as ideias que eram justamente representantes da monarquia, e também contrastava com da burguesia, né? E aí vale lembrar que as ideias de Rousseau e, aliás, as ideias de Locke que já estavam vigendo, alguns estados que estavam vigendo, eles demonstraram-se totalmente inadequados para poder fazer representar os ideais democráticos, né, que estavam ali representados nos ideais da sociedade ateniense grega. Então, Rousseau ele faz um exame dessas sociedades, né? Ele faz um exame dessas instituições e ele chega a essa conclusão. Ora, nós precisamos de um novo contrato social porque os contratos que estão aí existentes, seja a monarquia, ou seja, o Estado laico burguês, eles não foram capazes de trazer a representatividade das pessoas. Então, a ideia de Rousseau ela é mais ampla do que a de Locke, porque justamente
ela se reporta aos direitos das pessoas e principalmente ao direito à liberdade. Ela não está fundamentada no direito à propriedade, porque Rousseau entende que muitas das vezes o direito da propriedade ele acabou contrastando-se com o direito de alguém mais forte ou de alguém que tornou-se mais rico, explorar a força de trabalho, né? Ou fazer com que o direito e o Estado ele acabe representando os interesses daquele que tinha propriedades. Então, as ideias de Rousseau, elas são muito mais republicanas e elas são muito mais democráticas no sentido de que a vontade geral, ela que é o soberano no contrato social de Rousseau. Então, a ideia aqui, e aí muitas das vezes a gente pode se perguntar, ora, mas será que em algum lugar do mundo nós podemos vislumbrar esse contrato social de Rousseau? Uma vez um aluno me perguntou, será que tem algum lugar do mundo que nós tenhamos uma democracia extremamente representativa? Uma democracia que enxergue todos os indivíduos daquele Estado como cidadãos. Uma democracia que enxergue todas as pessoas como portadoras de direitos, e não apenas aquele sindicato que é mais forte, ou aquela associação de empresários, ou aquele grande grupo de lobby que muitas das vezes, como é o caso aqui do Brasil e de tantas outras democracias, muitas das vezes nós vemos que a democracia ela é muito mais um aparato da burguesia ou das classes dominantes. A resposta é sim, existem sociedades extremamente modernas, fundamentadas, né, numa acepção, digamos assim, mais plena desse Estado democrático de direito, em que os cidadãos são ouvidos, em que as consultas populares elas funcionam, né? Nós tivemos agora há pouco, no caso, o Reino Unido, né, fez o Brexit, né, e aí a população votou, colocou o que ela queria, e talvez até nem tanto o Reino Unido, mas os países, Dinamarca, Finlândia, são países em que o Estado democrático de direito neles é extremamente desenvolvido e as pessoas são portadoras de direitos, sim, né? O Estado enxerga as pessoas, né? Não é como aqui no caso do nosso país, em que nós temos um Estado democrático de direito para quem mora na Zona Sul. Então, eu acho que talvez o grande exemplo aqui no Brasil é muitas das vezes isso. Quantas vezes passa um caminhão de lixo no bairro de classe média? Quantas viaturas policiais tem em bairros da Zona Sul? Né? Quais os serviços de tratamento de esgoto, ruas asfaltadas, segurança, saúde tem em determinados bairros? E aí a gente vai saber que existe uma diferença. Então, essa ideia de cidadania, em muitos países, ela é muito frágil, porque ela é muito refém daqueles grupos que fazem o lobby. Então, fazendo um contraponto das ideias de Rousseau com as nossas democracias, muito fortemente abaladas por corrupção e muito fortemente abaladas por lobbies, né, pela cooptação e por aqueles grandes conglomerados de interesses, seja de associações de profissionais, seja de militares, seja de grandes empresários, muitas das vezes a gente vai pensar, mas a democracia ela tem limites, mas ela é o melhor modelo que se possa imaginar. Então, pessoal, reportando, fazendo novamente essa grande distinção do contrato social para Rousseau e a sua ideia de refundar, né? A ideia aqui não é imaginar como foi o contrato social lá no passado, como fez Locke e como fez Thomas Hobbes, né? Então, Thomas Hobbes ele imagina um contrato social feito lá no passado para justificar a monarquia. Locke também imagina um contrato social feito por indivíduos racionais, proprietários, inclusive, né? Essa é a grande ideia principal. Lá no passado, a ideia de Rousseau é o contrário. Não
não houve um contrato social que realmente desse capacidade de representar os direitos e interesses das pessoas. Então, a ideia de Rousseau ela é extremamente radical porque ela diz o seguinte: o contrato social que houve, ele foi como se a gente pudesse usar uma expressão agora do presente, draconiano. Foi um contrato feito por minorias. A maioria das pessoas continuou alijada, separada e continua sem representatividade. Assim foi no contrato imaginado por Hobbes, assim foi no contrato imaginado por Locke. Então, a ideia de Rousseau ela é revolucionária e ela foi utilizada, as suas ideias foram utilizadas na Revolução Francesa. Tem que refazer a sociedade, tem que refundar a sociedade por meio de um novo contrato social. Porque as instituições que existem em todo o mundo falharam em garantir os direitos aos indivíduos. Então, tem que se refazer esse contrato, tem que criar um novo contrato social, e nesse novo contrato social, o soberano não é o representante, não é o rei, não é o governador, o soberano é a vontade geral. E não é uma vontade, um somatório, né? É uma vontade da maioria. Daí a ideia assim, de criar consenso, daí a ideia de capacitar os indivíduos, daí a ideia, né? A ideia inicial de Rousseau, muito difícil, né? Porque vem do ideal grego, é todas as pessoas serem ouvidas, é todas as pessoas terem condição de manifestar. E a partir dessa manifestação, a partir desse modo, criar aí o consenso, o difícil consenso, Rousseau reconhece, o difícil consenso de que as pessoas possam ser ouvidas, mas criar a partir daí a vontade geral, a vontade da maioria. Nesse contrato social, o governante ele é um funcionário público, né? Olha que coisa curiosa e que coisa extremamente atual de se estudar, seja aqui no Brasil, né, seja nos Estados Unidos, né? Eu tive nos Estados Unidos em 2018 e o governo Trump fazendo o shutdown, né? Ou seja, ele foi lá e fechou o caixa do dinheiro para as pessoas ficarem sem pagamentos. Então, você tinha funcionários públicos sem pagamento porque ele estava brigando com o Congresso. Nós precisamos conhecer as ideias de Rousseau para aperfeiçoar ou fazer, de fato, as nossas democracias serem verdadeiras democracias. Então, pessoal, nós estamos aí fechando aí a nossa pequena